Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo e em outros dois, eu estou resolvendo a prova de matemática aplicada pela Banca Vunesp para o concurso de assistente social da cidade de Itapevi. Essa é a última parte. Então, se você está buscando as questões anteriores, já sabe que os vídeos estão aí no canal. Vamos lá para a questão 17. Cleide, Luzia e Tereza possuem juntas a quantia de 9.850. Luzia tem R$500 a menos do que o dobro do que Cleide tem e Tereza tem exatamente a metade do que Luzia tem. Essas moças pretendem abrir uma sociedade de maneira que Cleide e Tereza contribuirão com todo o dinheiro que têm, enquanto Luzia contribuirá com valor igual à soma das contribuições das outras duas. Nessa condição, a quantia que ainda falta a Luzia para dar a sua contribuição nessa sociedade em reais é igual a... A gente precisa descobrir quanto que cada uma tem. Mas eu sei que juntas elas têm 9.850. Então, eu vou escrever o seguinte. Cleide mais Luzia mais Tereza juntas tem 9.850. Mas eu sei que a Luzia tem 500 a menos que o dobro da Cleide. Então, eu posso escrever Cleide mais a Luzia. Ela tem o quê? 500 a menos que o dobro. Então, ela tem o dobro menos 500. E a Tereza? A Tereza tem a metade do que a Luzia tem. Então, metade do que a Luzia tem. E tudo isso junto, 9.850. Viu que tem fração? Então, eu tenho que igualar os denominadores. Como que eu vou fazer isso? Aqui não tem nada, é 1, aqui também 1, aqui também 1, e aqui é 1. Então, eu vou colocar um denominador 2, que vai ser meu novo denominador, que você pode fazer pelo MMC, se você assim preferir. Mas aqui, ó, ficou 2, porque eu multipliquei por 2. Então, eu multiplico por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Aqui tem um sinal que é menos, tá? Agora, multipliquei por 1, porque ficou igual, ó. 2 e 2 ficou igual. Então, em cima vai ficar exatamente o que tá lá. E era 1, multipliquei por 2, então, 9.850 vezes 2, 19.700. Não preciso mais desse denominador, então agora eu posso organizar as coisas. E eu vou ter 8C menos 1.500 igual a 19.700. 8C vai ser igual. Eu pego 19.700, que eu já tenho ali, e esse 1.500, que tá negativo, do outro lado ele vai ficar positivo. E vai dar 21.200. Divido tudo por 8 e eu descubro quanto a Cleide tem. 2.650. A Luzia tem o dobro disso, menos 500. Então, a Luzia vai ter 2.650 vezes 2, menos 500. Então, ela tem 4.800. E a última moça tem a metade disso. 2.400. Então, vamos lá. Essas moças pretendem abrir uma sociedade de maneira que Cleide e Tereza contribuirão com tudo que tem. Então, Cleide e Tereza vão dar tudo isso aqui. Então, juntas, elas vão dar 5.050.
enquanto Luzia contribuirá com valor igual à soma das duas. Ok, 5.050. Nessa condição, a quantia que falta para Luzia, poxa, ela tem 4.800. Então, para descobrir quanto falta, é 5.050 menos 4.800. Falta, então, 250. Vamos para a próxima questão. As equipes de um pronto-socorro são divididas em 2 plantões. Um das 7 às 19 de um dia e outro, em seguida das 19 de um dia e 7 do dia seguinte. Os dados sobre os números de atendimentos por plantão de segunda às 7 até sábado da semana passada, às 7, foram registrados na tabela. Então, aquele plantão começa um dia e termina no outro, às vezes é um dia só, e ele vai das 7 às 19, das 19 às 7. Ok, plantão médico, ótimo. Ele dá uma tabela que diz os dados dos atendimentos desse plantão. Então, a gente vê nessa tabela que na segunda-feira, das 7 às 19, foram atendidas 36. Mas naquele plantão noturno, foram atendidos 41. E assim vai. No diurno, 19, no noturno, 23. No diurno, 14, no noturno, 19. Ok? É essa a informação da tabela. A partir desses dados, é correto afirmar que o número médio de atendimentos nesses 5 dias, no período das 19 às 7, supera a respectiva média no período das 7 às 19. Então, para calcular a média, saber a diferença entre elas, do diurno e a média do noturno. E como que a gente calcula a média? Existem vários tipos de média, mas normalmente é a média aritmética simples, tá? A gente vai adicionar todos os valores, então vai ser 36 mais 19 mais 14 mais 29 mais 37, e divide pela quantidade deles, 5. E no plantão noturno, 41 mais 23 mais 19 mais 21 mais 51, e divide pela quantidade. Então, essa média aqui vai ser igual a 36 mais 19 mais 14 mais 29 mais 37, que é 135, divididos por 5. E a média do plantão noturno, que é 41 mais 23 mais 19, mais 21 mais 51, que dá 155, divididos por 5. Então, calculando 135 por 5, a média vai dar 27, e outro, a média vai dar 31. E o que o enunciado pede? A diferença entre elas, né? Porque quer saber quanto que um supera em relação ao outro. Portanto, 4 atendimentos. Talvez essa seja a questão mais fácil e mais rápida dessa prova. Temos mais 2 questões, então vamos para a penúltima. O gráfico a seguir mostra a distribuição mensal dos recursos do casal Paulo e Marisa no último mês. Então, a gente vê no gráfico que eles gastaram 850 numa reservinha que eles tinham, mas tem 26% com casa, transporte 17% e assim por diante. Os gastos com transporte superaram os gastos com saúde em quantos reais? Então, a gente vai comparar transporte com saúde. Então, eu preciso saber quanto que ele gastou em cada um. Quanto que ele gastou no transporte, quanto que ele gastou na saúde. Mas eu não tenho essa informação, porque eu não tenho a quantidade de dinheiro ali, né? Mas eu sei, o dinheiro tá lá na parte da reserva. E essa reserva equivale a quantos por cento? Como que eu sei? Todo o dinheiro deles é 100%. Então, eu tenho aqui, ó, 26, 17, 12 e 35. Quanto falta para 100%? Se souber quanto falta para 100%, é exatamente a parte da reserva, tá? Então, somando 26, 17, 12 e 35 dá 90. Então, como todos esses dão 90, o que falta para 100% é 10. Então, 10% do dinheiro deles é da reserva. Então, a informação está aqui, ó. 10% é igual a 850. Como que eu sei o 100%? Só multiplicar por 10.
Então, 100%, 8.500. Como eu quero comparar transporte com saúde, transporte é 17%. 17% de quanto? De 8.500. E saúde? Saúde é o cinza mais claro, é 12%. 12% de quanto? De 8.500. Como que eu calculo isso? Você pode multiplicar 17 por 8.500 e dividir por 100. Se preferir, você divide 8.500 por 100 primeiro, que dá 85, e multiplica por 17. Então, aqui vai dar 1.445 e o 12% dá 1.020. De novo, quanto que superou? Qual a diferença entre eles? 1.445 menos 1.020. Isso dá 425. Portanto, aqui, ó, a última alternativa. Tá? Então, vamos para a última questão. Para fechar, então, essa prova, é uma caixa d'água cujo formato interno é de um bloco retangular com medidas à base de 2,5 por 3 por 1,5, está com 70% de sua capacidade ocupada. Essa caixa tem 2 dutos de escoamento, cuja vazão individual é de 45 litros por minuto. Abertos os dutos de escoamento, o tempo necessário para que a água remanescente ocupe 20% da capacidade da caixa é. Então, vamos lá. Primeira coisa, denunciada, que fala de uma caixa d'água no formato interno de um bloco retangular. O que é isso? Bloco retangular é como se fosse a tua caixa de sapato, tá? Então, você está falando de uma figura assim, ó. E aqui a gente costuma fazer tracejado, porque tá lá atrás e a gente não enxerga, né? É assim. De acordo com o enunciado, ela tem 2,5 metros por 3 metros por 1,5 de altura. Né? Só que repara que aqui, ó, tá em metro, e daqui a pouco vem litro. Como eu vou ter que calcular a capacidade, que é em litro, né? Eu vou mudar essas medidas, vou transformar essas medidas para decímetro, porque a relação entre volume e litro acontece com decímetro cúbico. Como que eu passo para decímetro? Só multiplicar por 10. Então, vamos lá. Vou passar para decímetro porque eu vou ter que trabalhar com litro, tá? E como que eu faço essa transformação? Multiplique por 10. Então, a altura, que é 1,5 metro, eu vou dizer que tem 15. O comprimento dali, que é a medida maior, que era 3, eu vou dizer que é 30. E tá faltando essa aqui, que é a profundidade, que é 2,5, vou trabalhar com 25. Tá, qual é o volume de água dessa caixa? Quanto que cabe lá? Só multiplicar 30 por 25 por 15. Esse é o volume, é quanto cabe nessa caixa. 11.250 decímetros cúbicos. Esse é o espaço ocupado por ela. Isso quer dizer que dentro dela cabem 11.250 litros, tá? Por isso eu já fiz a conversão. Então, a gente sabe, vou anotar, que cabe nessa caixa 11.250 litros. Mas ela só tem 70% da capacidade que está ocupada. Então, 70% de 11.250 divide tudo por 100 e multiplica por 70, ou se preferir, multiplica por 70 primeiro, depois divide por 100, 7.875 litros. Então, veja, são 7.875 litros. Mas o que diz o enunciado? Que abertos dutos de escoamento, o
tempo necessário para que a água remanescente ocupe 20% da capacidade. Pá, só quero deixar 20% de água lá. Então, eu vou calcular o 20%. Quanto de água que vai ficar? E quanto de água que vai ficar lá? 20% de 7.875 ou de 11.250? Quero 20% da capacidade da caixa. Então, 11.250. Poderia ser do outro, tem que tomar cuidado. Fazendo as contas, 2.250. Então, vamos lá. Quanto de água que eu vou tirar? Quanto de água que precisa escoar? Quero que fique 2.250. Então, tem que tirar 5.625 litros. Agora, a gente vai voltar no enunciado de novo. Diz que tira 45 litros por minuto cada um. Então, é 90, porque são 2 dutos. 90 litros em 60 minutos. Quantos litros que eu preciso tirar? 5.625. Quanto tempo eu vou gastar? X. Opa, aqui não é 60 minutos, é 45 litros por minuto. 1 minuto. E como que eu sei? Só multiplicar. 90x igual a 5.625. Divide tudo por 90. Vai dar 62,5 minutos. Então, vamos lá. Muito cuidado agora. 62 minutos, 5, 62 minutos e meio. 60 minutos é 1 hora. Então, é 1 hora dois minutos, porque são 62, e meio minuto. Meio minuto, 30 segundos. Então, 1 hora, 2 minutos e 30 segundos. Portanto, letra B. Assim a gente finaliza a resolução dessa prova. Dúvidas? Não esquece de olhar a playlist Lembretes. Sempre falo dela, elas têm detalhadamente o passo a passo para entender várias coisas, inclusive como se faz essa conversão de medidas de tempo aqui. Se você está estudando e você quer um material estruturado, não esquece. Na descrição do canal você encontra os links para os meus cursos. Espero ter te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Bons estudos!